Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade. Ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade. Ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade. Ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo
Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. Olá, queridos amigos. É com muita felicidade que o setor do atendimento fraterno informa que a nossa casa inicia neste mês de outubro o atendimento fraterno virtual. Faremos atendimento pelo WhatsApp e pelo Google Meet. Você precisa conversar? Ou você precisa de orientação sobre a doutrina espírita? Envie uma mensagem para o número do WhatsApp 21 95 904 9094 e nós agendaremos o seu atendimento fraterno. Ou ainda, envie uma mensagem para o e-mail 100.atendimentofraterno@gmail.com. Você não está sozinho.
Boa tarde, companheiros queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma tarde de estudo aqui pelo canal do YouTube, da nossa Casa de Miguel. Aqueles que nos ouvem pela primeira vez, sejam muito bem-vindos também, que Jesus abençoe a cada um de nós. Hoje nós teremos mais duas trabalhadoras da nossa casa, trazendo reflexões que com certeza nos ajudam muito na nossa atitude, nos nossos pensamentos, nas nossas reações diárias. Teremos a companheira Jovelina, que vai trazer para nós o estudo do Livro dos Espíritos. É no capítulo 4, falando do princípio vital, ainda continuando, hoje na questão a vida e a morte, que inicia lá na questão 68. Ela vai falar da 68, 69 e 70. Teremos também a nossa companheira Rosana Mondaini, que vai trazer também dois temas para nós. Do Evangelho segundo o Espiritismo, continuando no capítulo 28, na coletânea de preces. É lá no item 34, falando sobre o tema num perigo iminente e também ação de graça por haver escapado de um perigo. Olha esses temas, como são importantes para nós. Com certeza a nossa tarde de hoje será bastante fortalecedora, será bastante animadora. Gostaria de lembrar a todos vocês que também a mensagem inicial será através da companheira Marcília. Nós teremos, a casa também oferece outras reuniões públicas. Você pode acompanhar sempre às quintas-feiras, 2h30, às sextas-feiras, 20 horas e aos domingos, 9 horas da manhã. Temos também fluidoterapia, sempre aqui pelo canal do YouTube, acontecendo às terças-feiras, 19h30 e às quartas-feiras, 9 horas da manhã. E a prece da saudade sempre às quintas-feiras, às 19h30. Não vão embora quando terminar a nosso estudo da tarde de hoje? Vai embora não. Sabe aquele momento que é para criança, que as nossas evangelizadoras preparam um trabalho tão bacana? Então, chamem as crianças. Mas olha, posso falar? Fica junto com elas. Vocês vão adorar, gente, aprender sobre esses ensinamentos maravilhosos de uma forma tão lúdica, tão agradável e bastante interessante. Fiquem conosco. Paz e bem para todos nós. Graças a Deus. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 56. Lucros. E disse-lhes Jesus: E o que tens ajuntado, para quem será? Está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 20. Em todos os agrupamentos humanos, palpita a preocupação de ganhar. O espírito de lucro alcança os setores mais singelos. Meninos mal saídos da primeira infância mostram-se interessados em amontoar egoisticamente alguma coisa. A atualidade conta com mães numerosas que abandonam seu lar a desconhecidos durante muitas horas do dia a fim de experimentarem a mina lucrativa. Nesse sentido, a maioria das criaturas converte a marcha evolutiva em corrida inquietante. Por trás do sepulcro, ponto de chegada de todos os que saíram do berço, a verdade aguarda o homem e interroga: que trouxeste? O infeliz responderá que reuniu vantagens materiais, que se esforçou por assegurar a posição tranquila de si mesmo e dos seus. Examinada, porém, a bagagem,
verifica-se quase sempre que as vitórias são derrotas favorosas. Não constituem valores da alma, nem trazem o selo dos bens eternos. Atingida semelhante equação, o viajor olha para trás e sente frio. Prende-se de maneira inexplicável aos resultados de tudo o que amontoou na crosta da terra. A consciência inquieta enche-se de nuvens e a voz do Evangelho soa-lhe aos ouvidos. Pobre de ti, porque teus lucros foram perdas desastrosas. E o que tens ajuntado, para quem será? Boa tarde a todos. E nesta tarde de hoje, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e aos mentores da Casa de Miguel e agradecer por mais esta oportunidade que estamos tendo de aprender mais um pouco para que nós possamos cada vez mais nos melhorarmos e ajudar o nosso próximo também a melhorar. Pedimos todo amparo para o nosso estudo, todo amparo para toda a humanidade que está tão necessitada neste momento que nos encontramos, momentos complicados e que podemos aprender com tudo isso que nós estamos passando, que possa ser para o nosso crescimento espiritual e que todas as pessoas possam receber o conforto necessário, a força necessária para superar tudo isso que estamos vivenciando e que possa servir de uma grande lição para nós, para o nosso fortalecimento espiritual e entendermos mais um pouco, porque temos a certeza que Deus está conosco. Deus sabe de tudo, o porquê acontecem as coisas. Então que possamos todos nós termos força suficiente para passarmos por esse momento e que possamos estar mais ligados a toda a espiritualidade. Agradecemos e pedimos permissão para iniciarmos o estudo desta tarde. Graças a Deus, graças a Jesus e aos mentores da Casa de Miguel. Que assim seja. Boa tarde a todos, que nós possamos aproveitar bem o estudo dessa tarde e que nós vamos hoje estudar sobre a vida e a morte, que está nas perguntas que vai da 68 a 70 do Livro dos Espíritos. Vamos então à primeira pergunta, que é a 68. Qual é a causa da morte nos seres orgânicos? É a exaustão dos órgãos. Esta é a resposta. Aí temos a pergunta 68A. Pode-se comparar a morte, a cessação do movimento, numa máquina desarranjada? Sim,
é a resposta dos espíritos. Pois se a máquina estiver mal montada, a sua mola se quebra. Se o corpo estiver doente, a vida se esvai. Então vamos ver a definição sobre a morte que está numa enciclopédia. É a seguinte: morte é o processo irreversível de cessamento das atividades biológicas necessárias à caracterização e manutenção da vida em um sistema outrora classificado como vivo. É um processo universal e inevitável que eventualmente ocorre em todos os organismos vivos. Então nós vemos aqui que a morte acontece em todos os organismos. Todos nós vamos passar por esse processo. Em determinado momento, ocorre alguma situação que o corpo para de ter a sua função. Algum órgão se deterioriza e cessa a função, levando à morte do corpo. Pode ocorrer por vários motivos. Pode ser por idade, pode ser por doença, pode ser por algum acidente. O corpo vai parar de funcionar. O coração para, o cérebro para e ocorre a morte do corpo físico, que o espírito não morre. O que morre é o corpo, que para de ter a função de vida. Se o coração parar, tiver uma parada cardíaca, ele ainda pode, por algum movimento, uma massagem, uso de algum aparelho, ele pode voltar a funcionar. Mas chega um momento que o tempo certo daquele corpo, ele vai parar de existir no seu funcionamento. Então, ocorre a morte. E, às vezes, é o cérebro que para. Se for um acidente que vai afetar o cérebro, vai causar lesões, que o cérebro para e, consequentemente, o coração para e o corpo morre, ele cessa, todos nós. E depende também muito do tempo que aquele espírito tem para ficar reencarnado. Tanto que nós vemos que há crianças que morrem, deixam de viver, porque ele tem só aquele tempo. Todos nós temos um tempo que só Deus conhece, nós não sabemos. Nós podemos até aumentar mais, melhorando nossa condição de vida, mas vai chegar um momento que vai acontecer, que vamos deixar de ter um corpo funcionando. Então vamos à seguinte, a pergunta 69. Por que uma lesão do coração, mais que a dos outros órgãos, causa a morte? E a resposta é: o coração é uma máquina de vida, mas não é ele o único órgão em que uma lesão causa a morte. Ele não é mais do que uma das engrenagens essenciais. É como eu já falei na pergunta anterior. Pode ser o cérebro, se for um acidente que causar uma lesão no cérebro, ele pode deixar de funcionar e, consequentemente, passando mais um tempo, o corpo vai parar. Se for um acidente que ocorre muita hemorragia, que a pessoa perde muito sangue, o coração vai acabar parando porque não vai ter sangue para ele bombear. Vai parar e a pessoa vai morrer. E outros tipos de doença, que vai como se fosse paralisando os órgãos aos poucos. Aí, consequentemente, para, coração parando,
se não for ressuscitado, se não for massageado, como a gente vê que há casos, até aparelhos que faz com que o coração volte a funcionar, mas uma hora ele para, ele não tem mais como. Às vezes pode fazer massagem, pode tudo. Naquele tempo certo, ele vai parar, porque é o tempo que muitas das vezes ou é a necessidade do espírito, é aquele tempo do espírito que tem na vida atual dele. E ele precisa partir, então o corpo para de funcionar. Então não é só o coração o responsável pela morte. Vamos a seguir. Pergunta 70. Em que se transforma a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos após a morte? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos seres. O princípio vital retorna à massa. Comentário de Kardec. Após a morte do ser orgânico, os elementos que o formaram passam por novas combinações, constituindo novos seres que aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, absorvendo e assimilando para novamente o devolverem a essa fonte logo que deixarem existir. Os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que lhes permite comunicarem-se entre si, no caso de certas lesões, e restabelecerem funções momentaneamente suspensas. Mas quando os elementos essenciais do funcionamento dos órgãos foram destruídos ou profundamente alterados, o fluido vital não pode transmitir-lhes o movimento da vida e o ser morre. Então nós vemos aqui no comentário de Kardec que quando o corpo morre, ele passa por um outro estado. É como nós sabemos, a morte, o corpo perde a vida, ele vai se decompor, ele vai passar a ter novas combinações que vão formar outros seres. Nós vamos deixar, esse corpo vai deixar de existir e vai se transformar. Tanto que a gente vê, quem já percebeu isso, quem já vivenciou essa situação, que a única coisa que fica são os ossos. E Deus é muito sábio, como todos nós já sabemos, que pelos ossos a gente tem a certeza que aconteceu aquela morte. A gente pode, como atualmente tem, teste de DNA para saber se aquele corpo foi daquela pessoa que existia enquanto vivo, mas o restante todo se decompõe, tudo se decompõe. Menos os dentes também ficam. Então o restante todo se decompõe, vai se formar em outra substância. E o fluido vital é que dá a vida. Quando organismos, os órgãos vão se deteriorando devido a determinadas doenças, não há mais condição daquele corpo se manter vivo. Aí passa a ter um processo da morte. O corpo não tem mais condições de ter vida, porque o fluido vital não está mais passando essa energia para todos os órgãos. Aí ocorre a morte. Então vamos seguir.
Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros é da harmonia do seu conjunto que resulta essa reciprocidade de ação. Quando uma causa qualquer destrói esta harmonia, suas funções cessam, como o movimento de um mecanismo cujas engrenagens essenciais se desarranjaram, como um relógio gasto pelo uso ou desmontado por um acidente que a força motriz não pode pôr em harmonia, em movimento. Então, os órgãos, não tendo mais essa conexão com o outro, essa harmonia no funcionamento, o fluido vital não tem mais como dar movimento, dar vida a esses órgãos, o corpo morre, porque não tem mais como passar a ter vida. E acaba a gente entrando no estado de morte. A quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante no mesmo indivíduo, nem nos vários indivíduos de uma mesma espécie. Há os que estão, por assim dizer, saturados de fluido vital, enquanto outros o possuem apenas em quantidade suficiente. É por isso que uns são mais ativos, mais enérgicos e, de certa maneira, de vida. Então, aqui nós vemos que o fluido vital não é o mesmo em todas as pessoas. Há pessoas que têm mais energia, então tem mais fluido vital. Depende muito também da genética, da condição que aquele ser nasceu, que aquele corpo, quando veio à vida, apresenta algumas dificuldades que causam essa diminuição de fluido, essa energia que mantém cada um vivo, cada corpo em bom funcionamento. Há doenças, há vários motivos para se ter pouco fluido. São doenças, são pessoas energeticamente que não são fortes. Eles não se mantêm. São pessoas que, por motivos vários de condição de vida, até a vida que a gente escolhe ter, o que a gente faz com o nosso corpo, a situação da vida emocional, a vida mesmo de trabalho. Alguns trabalhos desgastam muito o corpo físico e aí ele passa a ter menos energia. A pessoa, devido a determinados vícios de comida, de bebida, aquilo que a gente ingere para o nosso organismo, vai diminuindo a função, vai diminuindo a energia, o fluido vital passa a ser mais deficiente de acordo com o nosso tipo de vida, com aquilo que a gente faz com o nosso corpo. Nós temos que cuidar muito bem desse corpo, porque é através dele que o espírito tem as experiências na vida, que faz com que ele aprenda muito, que faz com que ele se evolua. É através desse corpo que o espírito aprende tudo aquilo que ele tem que aprender na encarnação, que ele está naquele corpo. Então nós temos que ter cuidado com o que nós comemos, com o que nós bebemos, com o que nós fazemos com esse corpo, que nos é dado a permissão de estar nele, e essa permissão é dada por Deus. Então nós temos que cuidar, sermos muito gratos ao corpo que nós temos e ter muito cuidado. E nós vamos diminuindo essa energia de acordo com tudo isso que nós fazemos com ele. São os hábitos errados de vida,
são as alimentações erradas, são os vícios que nós passamos a ter e que vai diminuindo a função, vai diminuindo a nossa própria energia. Seguindo, a quantidade de fluidos vital se esgota. Pode tornar-se incapaz de entreter a vida se não for renovada pela absorção e assimilação de substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tem em maior quantidade pode dá-lo ao que tem menos e, em certos casos, fazer voltar uma vida prestes a extinguir-se. E como é que nós podemos passar esse fluido vital para uma outra pessoa? Então nós vemos aqui o seguinte: uma das formas de se passar fluido vital é através do passe magnético. E o que é o passe magnético? O passe magnético é uma terapia de natureza mista, cujos fluidos dos bons espíritos conjugam-se com o magnetismo dos passistas. E através da imposição das mãos, as energias são direcionadas para os pacientes. E segundo o Espírito Emmanuel, o passe magnético é uma transfusão físico-psíquica, operação de boa vontade, dentro da qual o companheiro do bem cede de si mesmo em teu benefício. Mas nem todas as pessoas têm condições de passar. Para ocorrer isso, a pessoa que está aplicando o passe magnético ou o passe espiritual em conjunto com o passe magnético, porque na realidade, na casa espírita, o passe é dado pelo espírito. O médium é um veículo só na aplicação desse passe, mas ele também pode passar um pouco da sua energia para a pessoa que está necessitada, mas ele precisa estar bem de saúde. Por isso, para a gente aplicar um passe, devemos estar bem fisicamente e, se possível, também mentalmente. Porque nós vamos passar energia, nós vamos dar uma contribuição para o outro. Temos que ter energia boa o suficiente para passar para um outro se houver a necessidade. Só que há pessoas, normalmente fora das casas espíritas, que aplicam só o passe magnético. Às vezes há até alguns tipos de tratamento que trabalham com essa transmissão de energia. Aí não é a transmissão espiritual, a transmissão que é feita nas casas espíritas. Pode e acontece. Há pessoas que transmitem energia, só que essa energia pode ser passada até sem a gente ter a intenção de passar. Pode ser através de uma conversa, pode ser através de um aperto de mão, pode ser através de um abraço. Que nós somos energia e podemos passar essa energia se nós estivermos bem e tivermos contato com alguém que esteja necessitando de energia. Isso também pode ocorrer. Às vezes algumas vezes, com algumas pessoas acontece de encontrar com uma outra que não está bem e a gente conversa e a gente dá atenção, a gente passa uma mensagem e aquela pessoa dali já sai melhor. Mas quando a pessoa que passar não estiver tão bem, ela pode se sentir mais fraca,
porque ele passou uma energia que o outro estava necessitado, mas que ele também não estava tão bem. Isso tudo pode acontecer. A gente pode passar essa energia para uma outra pessoa, mesmo não dando passe em ninguém, não aplicando passe em ninguém. E nós vemos aqui, eu peguei aqui uma frase que está no túmulo de Kardec, escrita no túmulo de Kardec, e é a seguinte: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Então todos nós vamos passar pelo processo da morte, que é uma coisa natural. O corpo um dia passa de ter a sua função. E também eu peguei aqui, que está escrito na Bíblia, em Eclesiastes, está aqui escrito o seguinte: debaixo do céu há momento para tudo, e tempo certo para cada coisa, tempo para nascer e tempo para morrer. E assim, com essa escrita que eu estou passando para vocês, que está na Bíblia, também é do túmulo de Kardec, eu encerro o estudo de hoje e que nós possamos refletir bem o que a gente faz com o nosso corpo, porque podemos até prolongar mais um tempo, mas depende muito da vida que a gente leva. E a gente pode também adiantar esse tempo. Se maltratarmos o nosso corpo, se não tivermos cuidado com o nosso corpo, ele vai deixar de ter função mais rápido. E lembrando que todos nós temos o nosso tempo, todos. Uma criança que nasce tem o tempo dela viver, e nós que já estamos há algum tempo, temos o nosso tempo. Tantos que uns morrem cedo, outros mais tarde. E assim, é uma reflexão que nós podemos fazer com esse estudo de hoje, para saber o que nós estamos fazendo com a nossa vida. E eu agradeço nesse momento por estar encerrando o estudo, agradeço pela atenção e desejo a todos que Deus possa abençoar a todos, que o Mestre Jesus possa nos ajudar a aprender a viver, aproveitando a vida sim, mas de uma forma positiva, uma forma inteligente, para que a gente possa completar o nosso tempo, o tempo que nós temos nesta encarnação atual, e sermos felizes, e termos a consciência do que nós estamos fazendo para completar bem todas as fases de nossa vida. E assim eu encerro, agradecendo a Deus, a Jesus e a atenção de todos. Que assim seja. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do YouTube do Centro Espírita Miguel. Vamos dar continuidade ao capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Coletânea de Preces Espíritas. E vamos ver os itens 34 e 35 com o título Diante de um Perigo, que é a prece, né? E em seguida, o 36 e 37, com o título Ao Escapar de um Perigo. E em seguida, a prece. Eu não vou ler as preces, né? Mas eu só cito para vocês, para que no estudo de vocês, né, busquem as preces. Esse capítulo 28 faz uma retrospectiva de todos os ensinamentos da doutrina espírita, onde ele vem dizer que a todo instante, em qualquer situação,
qualquer um de nós podemos nos dirigir a Deus, a Jesus e a espiritualidade de luz, em busca de um socorro, de um alívio, de um agradecimento também. E hoje vamos falar do momento em que estamos vivendo um perigo. O perigo está em toda parte, porque ele se dá de acordo com a prova que cada um de nós tem que passar. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Miguel no YouTube. Vamos dar continuidade ao capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Coletâneas de Preces Espíritas. E vamos ver os itens 34 e 35 com o título Diante de um Perigo e a Prece. E em seguida o 36 e 37 com o título Ao Escapar de um Perigo. E em seguida também a prece. Mas eu não vou ler as preces, vou deixar para vocês como um modelo de preces a serem seguidas, né? Mas cada um faz a sua do seu jeitinho. E esse capítulo 28 faz uma retrospectiva de todo o ensinamento da doutrina espírita, onde ele vem nos dizer que a todo instante, em qualquer situação, eu posso me dirigir a Deus, a Jesus ou à espiritualidade de luz, em busca de um socorro, de um alívio, de um agradecimento. E hoje vamos falar do momento em que estamos vivendo um perigo. O perigo está em toda parte, porque ele se dá de acordo com a prova que cada um tem que passar, que vai ajudar o despertar de cada um de nós. E se observarmos, temos perigo bem perto de nós e sequer nos damos conta disso. É só prestarmos atenção nesses perigos. Quando ele vem à tona, né? Por exemplo, um degrau é um perigo. Um utensílio doméstico é um perigo. A via pública é um perigo. Uma arma de fogo também é um perigo. Então, existem vários tipos de perigo. E esse perigo, como vai nos dizer Kardec, a natureza dele está diretamente ligada à necessidade de despertar ou de aprendizado que a criatura precisa passar. Deus é muito didático. Todas essas preces que estão aqui nesse capítulo são ferramentas para que nós possamos acessá-lo a qualquer instante, por qualquer motivo. Sair desse estado de ilusão que nós nos encontramos quando estamos mergulhados na matéria. Porque estar aqui nos faz pensar muito na vida material, ao ponto de acharmos que somos um corpo que tem um espírito. E o perigo é um dos momentos que Deus nos dá para sairmos desse estado e pensarmos nele.
Olha que maravilha, né? Visto por esse ângulo. Olha só o que Kardec fala para nós no item 34. Ele diz assim: através dos perigos que enfrentamos, Deus nos lembra a nossa fragilidade e a condição efêmera da nossa existência. Ele nos mostra que a nossa vida está nas suas mãos, ligadas por um fio que pode romper-se no momento exato em que menos o esperamos. Ninguém é privilegiado, pois grande e pequeno estão todos submetidos às mesmas condições. Se examinarmos a natureza e as consequências do perigo, veremos que, frequentemente, essas consequências, caso se verificassem, teriam sido a punição de uma falta ou de um dever cumprido. Na 36, ele fala assim: pelo perigo que passamos, Deus nos mostra que, de um momento para o outro, podemos ser chamados a prestar contas do emprego que damos à nossa vida. Adverte-nos assim que devemos examinarmos e emendarmos, ou seja, corrigirmos, né? E em seguida ele traz a prece também, tá? Mas como disse, não vou ler. Isso tudo me faz lembrar da lei de causa e efeito, onde toda causa tem seu efeito e todo efeito tem sua causa. Todas as coisas acontecem de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Ou seja, existem muitas coisas que parecem casuais, que parecem que ocorrem por acaso, mas nada escapa à lei. Que lei? As leis de Deus. Então, se você quer mudar o futuro, gere agora as coisas diferentes. Gere coisas boas. Mude seu pensamento. Pensamento é força criadora. Porque tudo que nós pensamos, tudo que nós vemos nesse mundo material, surgiu através do pensamento. Então é importante que a gente vigie os pensamentos, para que assim possamos vigiar as nossas palavras e, consequentemente, mudar os nossos atos. Né? Então é importantíssimo que começamos a vigiar nossos pensamentos. Então, se você quer mudar o futuro, gere agora coisas diferentes, coisas boas. E não adianta você pedir a Deus para te livrar de um efeito cujo as causas você já gerou. Porque Deus respeita as suas próprias leis. Ele não derroga nenhuma de suas leis por nossa causa. Ele não age como alguns de nós pais que vemos por aí, né? Alguns pais que nós vemos por aí, que burlam a verdade, a lei, o certo, para agradar seus filhos. Muitos pais
estimulam em seus filhos o perigo, assim como estimulam o orgulho, a vaidade. Quantos pais deixam seus filhos pegarem o carro sem ter habilitação? Quantos pais não conseguem dizer não para os seus filhos, mesmo sabendo que aquilo que eles pedem vai lhe trazer, ou pode lhe trazer algum tipo de perigo? Se prestarmos atenção em nós, enquanto pais, educadores, avós, veremos o quanto estimulamos em nossas crianças, em nossos jovens, a agirem contrários à lei de Deus. E queremos no futuro atitudes que não foram ensinadas a eles, A gente mostra uma coisa, estimula outras tantas e queremos que eles nos tragam resultados diferentes daquilo que nós mesmos estimulamos, E fazemos isso com as melhores das intenções. Esses somos nós, ainda, Mas Deus não age assim conosco. Daí, causa e efeito ser uma lei. Emmanuel tem uma frase educativa que diz assim: Deus não desce para errar conosco. Ou seja, Ele não é um servidor dos nossos caprichos, mas o que Ele pode e faz por nós é atender a certos pedidos, sem interrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, dependendo sempre o atendimento de sua vontade. Isso está lá no capítulo 27, no capítulo Pedi e Obtereis, no item Eficácia da Prece. É logo o comecinho do capítulo, que vocês me permitem ler, porque é muito rico. As minhas palavras talvez não expressassem a riqueza desse item, que ele nos diz assim: por isso vos digo, todas as coisas que vos pedires orando, crede que as haveis de ter, e que assim vos sucederão. Há pessoas que contestam a eficácia da prece, entendendo que, por conhecer Deus as nossas necessidades, é desnecessário expô-las a Ele. Acreditam ainda que tudo se encadeando no universo através das leis eternas, nossos votos não podem modificar os desígnios de Deus. As leis naturais e imutáveis, sem dúvida, que Deus não pode anular segundo os caprichos de cada um. Mas, daí a acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade, a distância é grande. Se assim fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a fronte ante os golpes do destino, sem procurar evitá-los, e não deveria esquivar-se dos perigos. Deus não lhe deu o entendimento e a inteligência para que não utilizasse, a vontade para não querer, a atividade para cair na inação. O homem, sendo livre de agir num ou outro sentido,
seus atos têm para ele mesmo e para os outros consequências subordinadas às suas decisões. Em virtude de sua iniciativa, há, portanto, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que nem por isso destroem a harmonia das leis universais. Da mesma maneira que o avanço ou o atraso dos ponteiros de um relógio não destrói a lei do movimento, o que regula o mecanismo do aparelho. Deus pode, pois, atender certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, dependendo sempre o atendimento de sua vontade. Vimos? Então, Deus pode, né? Ele é o Todo-Poderoso. Nós somos suas criaturas, que estamos subjugadas à sua vontade. Simples assim. O homem, geralmente, só vê o presente. E por ver somente o presente, dificulta o entendimento e a vivência das leis de Deus. O que Deus lhe concederá, se pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. O que ainda lhe concederá são os meios de se livrar das dificuldades, com a ajuda da ideia que lhe serão sugeridas pelos bons espíritos, de maneira que lhe restará o mérito da ação. Deus assiste aos que se ajudam a si mesmo, segundo a máxima: ajuda-te e o céu te ajudará. E não aos que tudo esperam do socorro alheio, sem usar as próprias faculdades. Mas, na maioria das vezes, preferimos ser socorridos por um milagre, sem nada fazermos. E milagre, como a doutrina nos esclarece, não acontece, né? No sentido de ser algo que não cabe nas leis de Deus. Porque se tudo nos acontece, mesmo que a gente não entenda esse mecanismo das leis e como ela ocorre, deixa de ser um milagre. Porque está acontecendo dentro da lei de Deus, que nós ainda não conhecemos. E para nos ajudar as nossas reflexões, eu trouxe também uma mensagem de Emmanuel, através das mãos de Francisco Cândido Xavier, do livro Fonte Viva, a lição 141, que tem como título Renova-te sempre, né? Nos chamando a atenção para essa necessidade de renovar hoje os nossos pensamentos, as nossas palavras e atitudes, para que no futuro possamos afastar de nós este cálice do perigo. Ele fala assim: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Então vamos nos renovar dia a dia, né? Isso está lá em Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. E Emmanuel comenta assim: cada dia tem sua lição. Então poderíamos dizer que cada dia tem o seu perigo. Cada experiência deixa o valor que lhe corresponde. Cada problema obedece a determinado objetivo. Há criaturas que, torturadas por tormentos
contraproducentes proclamam a inconformação que as possui à frente da enfermidade ou da pobreza, da desilusão ou da velhice. Não faltam, no quadro da luta cotidiana, os que fogem espetacularmente dos deveres que lhe cabem, procurando, na consistência do bom combate e no gradual acordo com a morte, a paz que não podem encontrar. Lembre-te de que as civilizações se sucedem no mundo há milhares de anos e que os homens, por mais felizes e por mais poderosos, foram constrangidos à perda do veículo da carne para acerto de contas morais com a eternidade. Ainda que a prova te pareça invencível ou que a dor te afigure insuperável, não te retires da posição de lidador em que a providência divina te colocou. Recorda que amanhã o dia voltará ao teu campo de trabalho. Permanece firme no teu setor de serviço, educando o pensamento na aceitação da vontade de Deus. A moléstia pode ser uma intimação transitória e salutar da justiça celeste. A escassez de recurso terrestre é sempre um obstáculo educativo. O desapontamento recebido com fervorosa coragem é trabalho de seleção do Senhor em nosso benefício. A senectude, ou seja, a velhice do corpo físico, é fixação de sabedoria para a felicidade eterna. Ser otimista e diligente no bem, entre a confiança e a alegria, porque enquanto o envoltório da carne se corrompe pouco a pouco, a alma imperecível se renova de momento a momento para a vida imortal. Era isso que eu queria trazer para as nossas reflexões da tarde, onde cada perigo é uma oportunidade de conversarmos com Deus. Não tenhamos medo da vida, dos desafios que ela nos traz. Como disse a leitura, peçamos a Deus coragem para mudar aquilo que podemos. Porque nós podemos fazer a nossa parte diante de tudo que nos acontece, a começar pelos nossos próprios pensamentos. E não esquecendo, o ensinamento. Em tudo, dai graça. Se está difícil, dai graça. Se o perigo nos chegou, dá graça. Se ele passou, agradece também. Assim como eu agradeço a oportunidade de ter estudado para poder trazer um pouquinho do meu entendimento para vocês. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Um grande abraço para todos. Fiquem com Deus. Unindo nossos pensamentos, trazendo Jesus para bem pertinho de nós, mentalizando aquela imagem que tanto gostamos, para nos sentir em teus braços, Senhor, sentindo esse abraço, esse momento
que o Senhor nos acolhe e nós nos sentimos tão bem. E assim, te agradecendo por mais esse banquete que o Senhor nos ofereceu na tarde de hoje, através do teu Evangelho, através desta doutrina que tanto nos esclarece, nos consola, nos liberta, nos ajudando a caminhar com passos mais firmes, sempre direcionados para a frente e para o alto, para que possamos, Senhor, um dia sermos reconhecidos como seus discípulos, por nos amarmos, nos respeitarmos, que possamos desenvolver a cada dia essas virtudes. Fique conosco, Senhor, no decorrer dos nossos dias até o próximo encontro contigo. Te dando graça por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que do Senhor recebemos, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Quem de nós poderá um dia se esconder atrás do sol e das estrelas? Viajar nunca foi demais. Quem de nós poderá um dia bater as asas, mares e montanhas, do céu azul, encontrar a paz, encontrar a paz. Ai, ai, meu Deus, está em cada um de nós. Oh, meu Deus, uma migalha do teu amor acabaria com toda dor. Uma faísca do teu amor acalmaria as tempestades. Não nos deixe te esquecer. Será que um dia todas as pessoas vão poder se amar? Guardarei esse amor para um dia te mostrar que eu te amo demais. Quem de nós poderá um dia bater as asas, mares e montanhas, no céu azul, encontrar a paz, encontrar a paz. Ai, ai, meu Deus, está em cada um de nós. Oh, meu Deus, uma migalha do teu amor acabaria com toda dor. Uma faísca do teu amor acalmaria as tempestades. Não nos deixe te esquecer. Não nos deixe... Deus no céu, Deus na terra, Deus no mar, Deus
Vejo Deus em um sorriso, vejo Deus numa criança que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. Vejo Deus nas estrelas, vejo Deus na natureza, vejo Deus numa criança que vive alegre a brincar, que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. Vejo Deus em seu olhar, vejo Deus em um sorriso, vejo Deus numa criança que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. Vejo Deus nas estrelas, vejo Deus na natureza, vejo Deus numa criança que vive alegre a brincar, que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar, que vive alegre a brincar, que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. Tenha calma, tenha força. Cada dia tem suas preocupações. Mantenha a fé, não deixe ir embora. O sorriso que te faz ser criança. Eu sei que o dia amanheceu tão ruim, mas veja a graça em suas provações. Eu sei que tudo tem começo e tem fim. Eu sei que alguém ouve suas orações. Nenhuma folha cai sem ele saber que é permitido e tem razão e porquê. E essa tempestade já vai passar, e esse tempo te fará crescer. Eu sei que à noite vem a recordação, mas de manhã tudo faz novo outra vez. Eu sei que é difícil segurar a emoção. Eu sei também que se perguntam por quê. Eu vou aprender, ainda criança, mais sobre fé, amor e esperança. Eu vou aprender, ainda criança, mais sobre fé, amor e esperança. Eu sei que à noite vem a recordação, mas de manhã tudo faz novo outra vez. Eu sei que é difícil segurar a emoção. Eu sei também que se perguntam por quê. Eu vou aprender, ainda criança, mais sobre fé, amor e esperança. Eu vou aprender, ainda criança, mais sobre fé, amor e esperança. Eu vou aprender, ainda criança, mais sobre fé, amor e esperança.
Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Agora, vamos aquietar os nossos corações e nos concentrar para a prece. Amado Mestre Jesus, obrigada por mais uma oportunidade dessa encarnação. Obrigada, Mestre, pela presença dos bons espíritos, dos nossos mentores espirituais, sempre nos intuindo os bons pensamentos e boas vibrações. Senhor, que nós possamos estar com as nossas mentes e os nossos corações abertos para receber essas palavras e esses ensinamentos que serão trazidos nesse estudo de hoje. Com a sua permissão, a gente inicia o estudo. Obrigada, graças a Deus. Olá, pessoal. O tema do nosso encontro de hoje é sobre uma pessoa muito importante para nós espíritas, Dona Ivone Pereira. E a gente vai falar um pouquinho sobre ela e sobre a sua vida. Ela nasceu em 24 de dezembro de 1906, num sítio nos arredores de Vila de Santa Teresa, município de Valença, estado do Rio de Janeiro, na cidade de Rio das Flores. Eram seus pais Manuel José Pereira, pequeno negociante, e Elizabeth Amaral Pereira. Devido à situação financeira de sua família, Ivone foi criada em um ambiente pobre, lutando com inúmeras dificuldades. Com isso, ela aprendeu a viver modestamente numa condição social humilde. Mesmo assim, seu pai, de coração muito generoso, hospedava em sua casa pessoas necessitadas. Tais experiências de vida, Ivone considerou benéfica, pois a ajudou a compreender as necessidades do próximo. Ela possuía um grau de instrução primário, o que lhe causou sérios problemas. Por isso, tornou-se uma autodidata. Estudava sozinha até altas horas da madrugada. Aos 12 anos de idade já escrevia fluentemente sobre literatura e de forma tão rápida que mais tarde veio identificar como fenômeno da psicografia. Porém, teve que dedicar-se às prendas domésticas, como acontecia com a maioria das jovens de sua época. Ela começou a fazer pintura, bordados, costuras, crochês, flores. Ivone Pereira sempre seguiu a orientação dos livros básicos da codificação e também os conselhos dos seus guias espirituais. Aprofundou-se no estudo da doutrina espírita como médium. Ela trabalhou como médium em vários centros, no Centro Espírita de Lavras, no Grêmio Espírita de Beneficência, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, na União Espírita Suburbana, no Rio de Janeiro. Por tudo isso que realizou em sua vida de médium espírita, Ivone Pereira pode ser considerada como uma das maiores médiuns sob todos os aspectos, dotada de valiosas faculdades sempre postas a serviço do bem e dentro do bom senso. No dia 9 de março de 1984, às 22 horas aproximadamente, desencarnou Ivone Pereira, no Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro, onde havia sido internada há pouca
poucas horas antes. Agora vamos ver uma história que fala um pouco mais sobre a vida de Dona Ivone. Vamos lá? Hoje nós trouxemos uma história, Ivone do Amaral Pereira. E nós temos a recordação dela assim. Temos outra recordação dela assim também, olha. E assim, a história de Dona Ivone começa com Dona Ivone muito bebezinha. Bebezinha, tinha dias de vida. E a sua mãe estava muito feliz com a vinda de Ivone. Com pouquinhos dias, com 29 dias, ela se engasga e começa a tossir durante muito tempo. E a mãe, Ivone, o que foi, minha filha? O que foi? E Ivone passa muito mal. E todos acham que ela tinha desencarnado, morrido, porque parou de se mexer. E a mãe de Ivone chora muito, fica muito triste. Ai, minha filha. Mas num determinado momento, ela fecha os olhos e faz uma prece e conversa com Maria, mãe de Jesus. E diz: Maria, conforta o meu coração, protege a minha Ivone. Minha Ivone é tão amada. E depois dessa prece tão sentida, pedindo para Maria proteger Ivone, Ivone começa a se mexer. E a mãe de Dona Ivone pega Ivone. Ivone, minha filha, que bom que você está bem agora. Agradece a Maria, obrigada Maria por ter ouvido a minha prece. E assim, Ivone cresce e já uma menina, a mãezinha continuava enfeitando Ivone, colocando lacinhos, cuidando dela. Coloca a roupinha, dava almoço, dava lanche, dava jantar, e Ivone ia crescendo. E assim, Ivone ainda menina, 4 anos, Ivone já via e ouvia os espíritos. Muitos apareciam, como Charles, como outros. E ela, desde pequena, foi percebendo que, durante a morte, só o corpinho morre, porque somos espíritos imortais. Ela foi crescendo e, muitas das vezes, conversava com o Dr. Bezerra de Menezes. Já com mais idade, com 12 anos, ela recebe do seu pai um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. Recebe o Livro dos Espíritos e começa a estudar a doutrina trazida pelos Espíritos. E assim, Ivone foi crescendo. Trabalhando e aprendendo as lições de Jesus através da doutrina espírita.
conforme ela foi amadurecendo, seus cabelos foram agora ficando branquinhos. E ela conseguiu escrever através do desdobramento, onde durante o sono o seu corpinho dormia e o seu espírito ia no mundo espiritual recolher as informações para escrever e colocá-las todas em livro. E assim nos trouxe Memórias de um Suicida, que nos ensina e que nos alerta que a vida, o dom da vida oferecida por Deus a cada um de nós, precisa ser aproveitada, precisa ser respeitada e agradecida o tempo inteiro. Trouxe muitas outras obras, inclusive a trilogia, onde um dos livros é o Drama da Bretanha, aonde conta a sua própria história. Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Como nós vimos até agora, o estudo de hoje é sobre a Dona Ivone do Amaral Pereira. Ela foi uma médium espírita brasileira que viveu aqui no Rio de Janeiro. Nós vimos, na história que passamos anteriormente, informações sobre o seu nascimento, sua vida e algumas das suas obras. Então, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre um fato muito importante da sua existência, a mediunidade. Mas vocês sabem o que é mediunidade? De acordo com o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, que são os livros da codificação espírita compilados por Allan Kardec, a mediunidade é a capacidade que permite o intercâmbio, ou seja, a comunicação com os espíritos. Ela faz parte da nossa condição orgânica e todos nós a temos, em maior ou menor grau. Ela pode se manifestar na forma de ver, ouvir e falar com os espíritos, como também através de sonhos, intuições, premonições e diversas outras formas. Essas são informações básicas sobre a mediunidade, porque nós vamos estudar mais sobre ela nos próximos estudos. Agora, vamos voltar a falar da Dona Ivone. Ela era considerada médium porque desde a infância, aos 4 anos de idade, ela já se comunicava com os espíritos. Para ela, isso era tão normal que eles até pareciam pessoas encarnadas. Ela tinha sempre contato com os espíritos, Roberto de Canaleiras e Charles. Esse último foi seu pai em outra encarnação. E nessa, como Ivone, ele foi seu orientador espiritual, inclusive nas atividades mediúnicas. Quando ela já estava adulta, manteve contatos regulares com espíritos como Dr. Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Camilo Castelo Branco, Tolstói e Frederic Chopin, dentre outros. A sua mediunidade foi considerada muito diversificada. Pelo desdobramento noturno, ou seja, aquele momento em que o corpo físico dorme e o espírito sai para trabalhar, para entrar em contato com outros espíritos, ela visitava o mundo espiritual, amparada por seus orientadores. E nessas visitas, ela coletava informações sobre histórias para seus livros, que até hoje nós lemos. Dona Ivone possuía também a mediunidade de psicografia, psicofonia, a mediunidade de efeitos físicos. Ela, inclusive, realizou em algumas sessões a materialização de alguns objetos. Mas os trabalhos que ela mais gostava de fazer, no campo da mediunidade, eram os de desdobramento, psicofonia e o de receituário homeopático. Ela trabalhou como médium psicógrafa e receitista,
assistida por espíritos de grande elevação espiritual, prescrevendo receitas homeopáticas. Como médium psicofônica, Dona Ivone pôde ajudar muitos espíritos já desencarnados, pois ela sentia um amor e um carinho muito grande, e por isso sempre foi muito respeitada por todos eles. A sua vontade de ajudar era tão grande que ela costumava ler nos jornais locais os nomes de pessoas que desencarnaram e orava por eles constantemente, chegando a catalogar esses nomes em um livro de preces criado por ela mesma. Ela também aplicava injeções em doentes pobres, costurava para eles e fornecia-lhes medicamentos, tudo de forma gratuita. Durante 8 anos de sua vida, ela desenvolveu este trabalho assistencial, principalmente com os moradores de uma comunidade próxima ao bairro em que ela morava. Por tudo isso que realizou em sua vida como médium espírita, Dona Ivone é considerada uma das maiores médiuns do nosso país. Dotada de preciosas faculdades mediúnicas, ela sempre usou a sua mediunidade a serviço do bem. Trabalhou em favor do próximo sempre com respeito, comprometimento e amor. Exerceu a sua mediunidade com base nos ensinos de Jesus e seguiu sempre as orientações dos livros da codificação espírita e os conselhos de seus mentores espirituais. Na noite do dia 9 de março de 1984, Dona Ivone desencarnou durante uma cirurgia aos 83 anos, mas cumpriu com dignidade o seu trabalho mediúnico, exercido com amor e total devotamento ao próximo. Olá, queridos espíritas mirins, se é que se pode chamar assim. Tudo na paz com vocês? Espero que sim. Continuando a falar sobre Ivone do Amaral Pereira, vou contar algumas coisas que eu li sobre ela. Ivone cresceu numa família espírita. Era comum a família abrigar pessoas necessitadas, vivências que, segundo ela, marcariam sua vida para sempre. Ivone teve como estudos apenas o antigo curso primário, o atual primeiro segmento do ensino fundamental. Devido às dificuldades financeiras da família, ela não conseguiu prosseguir nos estudos e, para auxiliar a família e o próprio sustento, dedicou-se à costura e ao bordado e também ao artesanato de rendas e flores. Tendo cultivado desde a infância o estudo e a leitura, completou a sua formação como autodidata pela leitura de livros e periódicos. Alguém aí sabe o que quer dizer autodidata? Bom, eu fui ao dicionário buscar o significado. Autodidata é a pessoa que tem a capacidade de aprender algo sem ter um professor lhe ensinando. Olha como é que ela era muito esforçada, né? Aos 8 anos, teve o primeiro contato com um livro espírita. E aos 12 anos, o pai lhe deu de presente nada mais, nada menos com o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Tinha 83 anos quando desencarnou. Mantivera-se solteira, cumprindo dignamente o mandato mediúnico, exercido com amor e total devotamento ao semelhante. Lembram que ainda há pouco eu disse que ela foi, além de excelente médium, costureira, mas que também fazia bordado e artesanato? Então, nós vamos agora fazer uma atividade bem legal. Dona Ivone do Amaral Pereira fazia tudo com muito amor. Então, nós vamos fazer uma atividade artística, de criatividade. E a atividade é esta, fazer um coração com encarte de supermercado, simbolizando o amor que Dona Ivone colocava em tudo aquilo que ela fazia. O que a gente vai precisar? De uma folha de papel ofício, tesoura, cola, lápis. Encartes de jornal são 10 folhas que você vai dividir na metade.
das folhas inteiras, você divide na metade. Numa delas, você vai fazer um coração, recortar, colocar em cima da folha de papel ofício e passar o lápis em volta para marcar. Depois que você fizer isso, você vai pegar o encarte de jornal, vai pegar o lápis, vai colocar aqui na vai, enrolar o lápis. Sim. Tira o lápis, passa a cola na beiradinha, até você formar 20 canudinhos. Muitos, muitos, muitos. 20. Aqui é claro que não tem 20, é só para mostrar para vocês, ok? E aí depois vocês vão, aqui eu já comecei a colar os rolinhos. Vocês vão recortando conforme vão colocando aqui, ó. Vendo aqui, ó, o coração, ó, tá aqui assim. Você vai pegar a tesoura e vai cortar bem na marquinha. Ó, viu? E passa a cola e vai fixando até chegar aqui ao final. Olha como é que tá ficando, ó, conforme a gente vai colocando todos eles. Coloquei um errado. Já aperta bem, para ele ficar bem firme. Se precisar, põe mais cola. E dando continuidade, o nosso está... Aqui, ó, o meu já está quase pronto. Já tinha um ali marcado ali, que está no quadro. E olha aqui, ó. Fechamos. Aí você faz assim com a mão e aí está. Olha a minha criatividade, feito com muito amor, igualzinho a de vocês. Tá vendo? Beijos. Quando terminarem, coloquem no Padlet. Beijos! É com o coração cheio de alegria que estamos agora neste momento em agradecimento pela bênção da mediunidade. Muito obrigada, meu Deus. Obrigada, Dona Ivone Pereira, de ter cultivado com amor e carinho a mediunidade em benefício ao próximo, na regeneração das almas. Missão cumprida. Agora, nos reunimos em pensamento em forma de agradecimento. Te enviamos flores e canções para acalentar e nutrir o seu espírito com muitas bênçãos de amor. Obrigada e graças damos a Deus e a Jesus.